Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como que vocês estão? Excelente quarta-feira para todos. Que prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje será incrível, imperdível. Então, quero convidar você a pegar o seu óleo essencial. Eu peguei Copaíba, que eu gosto de Copaíba, que eu já vou relaxando. Pega o seu óleo para você prestar atenção. Não esquece papel e caneta. Hoje, por prevenção, pegue duas canetas, né? Se uma falhar, já tem a outra, tá? Pega aí, Sandrine, duas canetas. Isso, muito bem. É, vamos lá, né? Meu nome é Renata Giro, sou daqui de Sengés, no Paraná e sou mãe do Lucas, que já tem 9 anos, né? Estou na Doterra já tem 3 anos. E hoje, quando eu comecei, né, nesse negócio, simplesmente para mim ter uma renda, uma rendinha, né? E hoje, né, depois desses 3 anos, a minha realidade mudou, né? Não tenho mais uma rendinha, eu tenho uma renda e a minha projeção, né, aquela luz no fim do túnel, que geralmente, assim, quando a gente olha, assim, a gente fala, ah, é uma luz lá no fim do túnel. Não, né? Aqui tá muito bem claro. Então, assim, é um mercado em ascensão, né? Um mercado que eu estou muito feliz, muito próspera e muito animada por tudo que vem aí. Fora essa parte financeira, ainda sou muito grata, né, por também poder iluminar a vida de outras pessoas, né, porque eu tive a minha vida, a vida da minha casa, do meu filho transformada em questões de saúde, né, e eu também posso levar isso também para outros lares. Então, assim, sempre que eu ouço um depoimento, aquilo me enche de coração, né, assim, de gratidão e por além de trabalhar, eu também poder impactar positivamente na vida de outras pessoas. Então, é uma alegria muito grande, né? E hoje nós vamos aprender sobre a saúde da mulher, né? Estamos aí novamente no mês de março, né? Parece que foi aquilo ali que era março de 2025, o ano já passou. E é assim mesmo, né? E é uma coisa que acontece muito com nós mulheres. Ai, a gente deixa aquela dor para depois, a gente deixa aquele cansaço para depois, a gente acode o mundo inteiro, acode isso, acode aquilo, e a gente vai sempre se deixando, né? E não podemos, né? Nós somos peça fundamental, principalmente dentro de uma casa. Então, nós não podemos deixar essa engrenagem, né, ficar ali meia espanada. Então, essa semana, né, nós estamos aí na semana né, dos Dias das Mulheres e hoje nós preparamos um material assim maravilhoso, enriquecedor, que vai falar sobre o cuidado, né? Sobre o cuidado da mãe moderna. E o que é a mãe moderna? É aquela mesmo que apaga fogo, que acende, bota, né, gasolina na fogueira, é aquela que cuida da casa, é aquela que sai, que trabalha fora. Tem também que se cuidar, então tem que ir para academia, tem que ir para o Pilates, tem que ir para isso. Então, essa é a mãe moderna, né? E é a mãe que precisa de atenção, né? Naquele cansaço, naquela dor, naquela TPM, naquele estresse. E é isso hoje que nós vamos falar sobre isso. Então, se você se encaixou nesse perfil, presta atenção. E se você conhece alguém, trabalha com alguém ou convive com alguém, fica ligado também, porque você também pode ser um canal de luz na vida dessa pessoa, certo? E para esta aula, eu quero convidar uma pessoa mais que especial, uma pessoa assim que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, que eu, né, conheci aqui nesse modelo de negócio, principalmente quando eu entrei, né, aqui nas nossas apresentações, foi uma pessoa que me acolheu, que me ajudou e que sabe aquela pessoa assim que eu sempre que eu vejo assim, eu falo, ai, quando eu crescer, quero ser igual a ela. Gente, como ela é detalhista, como ela é caprichosa, como ela faz tudo assim. Ela tem tudo, é incrível. Não, vamos combinar uma coisa, né? Tipo assim, ó, eu sempre que eu encontrei assim, um japonês,
Japonês, quando há de ser inteligente, oh meu Deus do céu, mas são inteligentes, né? Então, ela é. Então, tá aí, né? Mais um pouquinho da receita, né? Do porquê, né? É, mas ela é uma pessoa muito especial. E uma pessoa que vem aqui trazer sempre um conteúdo maravilhoso. E hoje vocês se preparem, peguem um óleo, não esqueça, usa o óleo de novo e peguem a caneta, que vamos lá. Eu tenho o prazer de convidar para brilhantar a nossa noite a nossa querida amiga doutora Célia Ico. Meu Deus, estou até emocionada com essa edificação da Renata. Muito obrigada, Renata. Bom, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a doutora Célia Rico, formada especializada pela Unicamp em odontologia, em tratamento de canal. Eu sei, ninguém gosta, nem os dentistas gostavam. Aí eles mandavam para mim. Tratamento de canal é algo muito detalhista mesmo, né? Então, por isso que a maioria nem dos dentistas gostam, porque lida com dor. Então, a minha vida toda eu cuidei, né? E era o que eu mais gostava, era quando a pessoa chegava para mim e saía sem dor. Isso para mim realmente era o que me satisfazia demais na odontologia. Só que o que que aconteceu? Depois de anos e anos e anos, eu comecei a me sentir incomodada de ficar presa ali naquela salinha, de não poder ter a minha vida. Por exemplo, o CLT normalmente tira 30 dias de férias. Eu, em 27 anos de odontologia, nunca tirei. Nunca. Normalmente eu tirava de 7 a 10 dias, que era o período entre Natal e Ano Novo. Não muito mais que isso, porque a dor não espera, né? Gente, eu perdi a conta de quantas vezes eu já tinha cuidado das pessoas em Natal, todo quanto é feriado que vocês possam imaginar, eu já trabalhei, né? E isso me incomodando, eu fui, né, querendo sair dali. E sabe que, gente, o emocional, como que o emocional trabalha na gente, né? Eu comecei a ter muitas dores, e eu não conseguia nem trocar de roupa praticamente, de tanta dor no braço que eu tinha. Com isso, eu não conseguia mais trabalhar. E a minha mãe, ela tinha Parkinson, estava morando comigo lá em Ubatuba. E aí eu falei, mãe, já não estou conseguindo trabalhar. Você está precisando de mais cuidados. Ubatuba não tem um sistema de saúde muito bom. Vamos para Piracicaba. Voltar para sua casa, que era o sonho dela, voltar para a casinha dela. Voltamos. E com isso foi onde eu conheci a Doterra nesse momento, quando a gente já estava aqui em Piracicaba e eu querendo algo para trabalhar, né? Porque 27 anos trabalhando, a gente quer algo. E foi onde eu conheci os óleos essenciais e comecei principalmente a usar por conta da minha mãe, porque ela já estava no limite dos medicamentos e já estava usando canabidiol, aumentando a dose, e eu, como parei de trabalhar, não estava conseguindo suprir essa necessidade dela. E realmente foi praticamente um milagre que aconteceu, assim, não só na vida dela, na parte física, também emocional, que ela começou a fazer coisas que ela não fazia mais, começou a querer sair também de casa, ela não queria mais sair. E na minha vida, nessa questão emocional, né? Minhas dores sumiram, viu, gente? Por que será, né? Minhas dores sumiram e a minha parte emocional melhorou muito também. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, dessa questão emocional, dessa sobrecarga que nós mulheres temos. Conquistamos muitos direitos, mas também sempre tem, né, o bônus e tem o ônus. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como a aromaterapia pode ajudar a gente nessa questão. Vou pedir licença para compartilhar aqui a minha tela. Muito bem. Aromaterapia Mulher Moderna, um guia prático de autocuidado estratégico para regular, energizar e proteger. Deixa eu perguntar para. Eu estou vendo aqui a Renata, o Paulo e a Simone. Vocês conseguem me ver na tela?
Ótimo, porque eu vou usar a minha tela que eu quero mostrar algumas coisas para vocês, fora os slides, tá bom? Então vamos lá. Sobrecarga silenciosa por trás das conquistas. Então, o que que aconteceu? Por que que tem esse 8 de março? O 8 de março, ele começou lá em 1900 e bolinha, 1908. Teve greves, aconteceu um incêndio numa fábrica, muitas mulheres morreram queimadas, e aí teve uma fábrica não, me desculpa, uma greve muito grande na Rússia das mulheres por melhores salários, por melhores condições, por mais direitos. E por conta disso tudo, resolveu instituir-se o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. A gente ganhou não só espaço, mas a gente ganhou voz também com direito a voto, porque as mulheres também não podiam votar. Então, assim, a gente, na verdade, era um nada, né? A gente era serviçal. A gente não tinha voz para nada. E hoje, a mulher moderna conquistou voz, conquistou espaço, conquistou independência. Só que junto com tudo isso, com todas essas vitórias que a gente conseguiu, a gente acumulou muitos papéis. Trabalhar, cuidar, organizar e sustentar emocionalmente a família. Então, a nossa batalha hoje não é mais por espaço. O espaço a gente já conquistou. Agora, a nossa batalha é uma batalha interna para a gente se regular emocionalmente e evitar a exaustão. Então, esse foi o nosso ônus da gente conquistar tanto espaço, né? E como a gente pode driblar tudo isso, como a gente pode melhorar a nossa condição emocional. Sinais de um corpo em alerta. O corpo feminino é altamente sensível ao ambiente emocional, né? Então, assim, eu acho que muito mais do que os homens são muito mais práticos, né, Paulo? Os homens são mais racionais, os homens são mais práticos. A gente é muito emocionada, a maioria de nós, por essa questão do cuidado mesmo, né? Então, se a gente não cuidar e não fazer pausas, a gente vai ter muitos reflexos. E quais são esses reflexos? A gente vai ter piora do nosso sono. Porque imagina, uma mãe, a gente acabou de parir. Gente, depois que a gente tem filho, a gente nunca mais dorme sossegado, né? Principalmente no começo. Porque, ai, o filho se mexeu, a gente pensa, ai, será que tá acontecendo alguma coisa? Ai, será que tá com febre? Ah, então assim, a gente já fica com esse sono mais leve. Eu tinha um sono muito pesado, gente, tinha mesmo. Depois que minha filha nasceu, meu Deus, já mudou tudo, já a gente já não tem mais aquele sono tão profundo quanto a gente tinha antes, né? Pelas preocupações. A gente tem dificuldade para desacelerar. Quem aí, escreve aí no chat, quem aí tem dificuldade para desacelerar a mente, né? A gente fica irritada, já não basta a nossa TPM. Vem mais sobrecarga para aumentar, potencializar a nossa TPM, né? A nossa atenção, porque é demanda do trabalho, é demanda de filho, é demanda de marido, é demanda da casa, é demanda da gente mesmo. E quando a gente vive nesse estado constante de alerta, nosso sistema nervoso acha que não é seguro a gente relaxar, então a gente não relaxa. E como que a gente pode fazer para melhorar? Vamos falar um pouquinho, de como os óleos essenciais trabalham e o que eles são. Tem muita gente aqui que é convidado, acha que óleo essencial é só um cheirinho, né? Gente, óleo essencial não é só um cheirinho. Óleo essencial, eles são o quê? São moléculas, são compostos que tem dentro das plantas que dá o aroma para as plantas. Alguns aromas são herbais, por exemplo, vem das folhas de uma hortelã, de um orégano, de um tomilho, de uma erva cidreira. Tudo isso
são compostos aromáticos que a gente sente nas folhas e também nas flores, como a rosa, o jasmim, o gerânio, a salvia-clareia, o ilang-ilang, que vem da cananga. Tem várias flores também. E de tronco de árvores, né? A casca da canela. Eu tô dando exemplos para vocês lembrarem de quantos aromas vocês sentem que tá no nosso dia a dia. A gente nem imagina que esses aromas todos são dos óleos essenciais. Aí o que que a doTERRA fez? Ela simplesmente concentrou todos esses aromas em frasquinhos e facilitou a nossa vida. Porque como que você ia ter acesso a tantos aromas diferentes se não fossem as empresas? Né? A empresa colocar ali no frasquinho. E como que ele vai agir? Quando você inala, você sente o cheiro daquela hortelã, por exemplo. Na hora que você sente, os receptores que estão no nosso sistema olfativo, ou seja, o nosso sistema que a gente, né, sente o cheiro, ele vai direto para o cérebro. Esse sistema se chama sistema límbico. O sistema límbico é onde a gente regula as nossas emoções. E é por isso que muitas vezes a gente sente um cheiro, nossa, que cheiro tão bom, me faz me sentir tão relaxada. Ou então a gente sente o cheiro, nossa, esse cheiro me lembra tal coisa. Sabe essa lembrança que você tem de alguma coisa quando você sente um cheiro? É porque ativou o seu sistema das emoções, o seu sistema límbico ali no seu cérebro. E ele é tão rápido, que em poucos segundos ele já está, já entra, né, ali no seu cérebro e você já tem essa sensação. E em alguns minutos, através da corrente sanguínea, porque essas moléculas entram ali na nossa mucosa, gente, ali no nariz, ela é um tecido muito fininho. E eu vou explicar uma coisa de diferente para vocês, não sei se vocês sabem, a diferença de você fazer um uso sublingual de um óleo essencial e você fazer um uso em cápsula. Alguém sabe? Eu vou explicar para vocês. Quando você coloca a gotinha embaixo da língua, a mucosa da sua embaixo da língua é parecida com a mucosa do nariz, que é uma camada muito fininha. Então, ela praticamente, quando você usa assim sublingual, ele vai praticamente direto para sua corrente sanguínea. Vocês sabiam disso? E quando você usa em cápsula, aí depende, tem dois tipos de cápsula: cápsula vegetal e a cápsula gastroresistente. Qual é a diferença? Normalmente a gente fala, ai, por que a cápsula gastroresistente é mais cara, a cápsula vegetal é mais barata? Eu vou comprar dessa mesmo, que é mais barata. Não, gente. Cada cápsula tem um porquê. A cápsula gastroresistente, ela só vai abrir depois que passou pelo estômago. E a cápsula vegetal vai abrir no estômago. Então, tudo vai depender do que você precisa, né? Não, eu tô com uma dor de estômago, eu preciso de algo que alivie, me acalme ali no estômago. Então, pode usar a cápsula vegetal, tranquilo. Ai, não, eu preciso que essa cápsula passe pelo estômago e chegue só no intestino. Então, você vai usar a cápsula gastroresistente. Vocês entenderam? Tanto que quando a gente coloca na receita sublingual, não é uso interno. Interno é tudo que a gente engole e passa pelo trato gastrointestinal. Isso é o uso oral ou uso interno. Você vai ver ali na receitinha do seu médico ou dentista, ou alguém da saúde. Quando é sublingual, a gente coloca uso externo. É como se você estivesse aplicando na pele, porque você está aplicando na mucosa. É uso externo. Da mucosa vai direto ali para a corrente sanguínea. Olha que interessante. É a mesma coisa quando você vai passar na pele, né? Você passa um creme na pele, gente, tudo que você passa na pele, tudo é absorvido, sabia? Então, isso vai ser importante. Mais para frente, eu vou falar para vocês sobre essa questão da importância do que a gente passa na pele.
O relaxamento não vem de apagar. Então, às vezes a gente fala, não, mas eu dormi, doutor, eu durmo 8 horas. Ai, mas eu acordo super cansada. Relaxamento não vem de apagar, vem de você sentir que você está seguro. Você precisa desacelerar a mente. E para isso precisamos enviar sinais de segurança e conforto para o seu cérebro. Se você dorme preocupada, se você dorme preocupado e pensando naquele monte de coisas que aconteceram durante o dia, o seu corpo não relaxa. E aí você acorda o quê? Cansado, por mais que você durma. Você dormiu lá 8 horas e acordou cansado. Isso quer dizer o quê? Você não entrou na fase profunda. Nós temos várias fases do sono. Você tem que entrar no sono profundo. Para quê? Para você, além de desacelerar, é à noite, durante o sono profundo que o cérebro faz uma faxina na ali de tudo aquilo que você teve durante o dia que não serve mais, né? Se você não entra em sono profundo, no outro dia, por isso que muitas vezes a gente acorda lá meio zoados. Eu falo assim, parece um zumbi, né? A gente dormiu, mas parece que não dormiu. Por quê? Porque seu cérebro não fez a faxina que deveria fazer. É a mesma coisa que você fechar a porta da casa, deixou a casa ali, mas não varreu, não tirou lixo. Aí volta, a casa tá o quê? Cheio de bicho. É a mesma coisa. Se você não entrar em sono profundo, o seu corpo não consegue limpar o lixo que está ali na sua mente. E como que a gente vai fazer para ajudar o nosso cérebro a relaxar, a entrar num sono profundo, né? A gente tem um balance, que é o nosso queridinho, né? O nosso aterrador. Ele é um blend de óleos essenciais. O que que é blend? Blend é uma misturinha. Vários óleos misturados que a doTERRA pegou seus cientistas e foi lá e fez essa mistura para ajudar a gente a relaxar. Ah, é só de noite? Não, gente. O balance tem uma coisa muitíssimo boa, que ele acalma, tranquiliza sem dar sono, né? Ele deixa você mais sossegadinha, mais tranquila. A lavanda já tem muita gente como eu que sou extremamente sensível à lavanda. Gente, se eu usar a lavanda durante o dia, eu capoto. Então, o que eu faço? Eu uso balance e deixo a lavanda para de noite, para eu poder relaxar em paz, né? Então, a doTERRA, ela tem várias opções para você que você pode usar tanto durante o dia para você tranquilizar quanto à noite. À noite é muito legal passar não só o balance, mas qualquer um na planta do pé. O que é bom do balance é que como ele já vem com óleo de coco misturado, você pode passar direto sem diluir. Os outros, quando você vai fazer uso tópico, a gente fala para sempre diluir. Por quê? Como eu falei, ele é um composto que evapora. Se você passa direto ali na pele, ele vai evaporar e não vai dar tempo das moléculas penetrarem em todas as camadas da pele até chegar na corrente sanguínea. Lembra que eu falei que a pele absorve? Só que demora um tempo, né? Então, a gente usa o quê? Algum óleo que a gente chama de carreador, que seria um óleo vegetal puro, ou de coco, ou de jojoba, ou de amêndoa doce, algum que seja puro. A gente pode pingar lavanda no travesseiro. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu prefiro pingar na minha mão, aí esfregar no travesseiro, porque eu acho que fica assim mais suave. Mas aí vai do gosto, tá? Cada um faz do jeito que achar melhor. Você pode também usar aí difusor ultrassônico, não usa aquele que tem tem um cilindro de algodão, aquele não serve, tá? Aquele é para cheirinho mesmo, sintético. Por quê? Porque senão o óleo essencial para no meio desse algodão, você acaba perdendo o produto, né? E é algo tão valioso, é uma joia da natureza que a gente não pode desperdiçar, né? Não vai deixar lá o algodão usando, né, gente? A gente que tem que usar. Muito bem. Aí a gente relaxou, tá tranquila, mas Célia, eu acordei mesmo assim, eu tô acordando cansada. O que é que eu posso fazer para poder despertar e ficar mais ativa de manhã, ter mais clareza?
Quando a exaustão toma conta e acaba o foco, a concentração, a gente precisa de aromas estimulantes. A gente não tem só aroma calmante, a gente tem os estimulantes também, né? Então, um peppermint e o lemon vão te ajudar nesse sentido. Eles vão ajudar você a ter mais clareza. Então, eu acordo e já inalo meu peppermint para, né, ficar esperta. E vocês não sabem que o peppermint no pré-treino é fantástico. Ele vai abrir as suas vias respiratórias, ficar com mais fôlego e mais força, além de despertar. Olha que maravilhoso. Muitos times de futebol, muitos atletas olímpicos já usam, eles usam a lavanda para dormir, justamente para eles terem um sono bem reparador, para no dia seguinte eles renderem mais. E usam peppermint justamente também para ter essa condição de mais fôlego e mais força, né? Poder render mais no treino e no jogo. Então, a dica prática, você pode pingar uma gota na mão, esfregar e inalar diretamente pela manhã. O limão siciliano, eu gosto muito de colocar o peppermint e o limão na água. Eu gosto de colocar assim, tipo, uma gotinha em 1 litro d'água, uma gotinha de peppermint, 2 gotas de lemon em 1 litro, 1 litro e meio. Aí eu misturo, deixo na geladeira e vou tomando durante o dia. Já me traz essa refrescância, já me traz essa ativação, a concentração. É muito bom. O nosso terceiro pilar é a feminilidade e o nosso ciclo, abraçando a nossa natureza cíclica. Dizem o que? O homem é solar. O sol, ele nasce e se põe todos os dias, né? E a mulher, ela é lunar. Nós somos cíclicas, nós temos esse ciclo como a lua tem também. Então, a gente tem a fase folicular, aquela fase lútea, etc, etc. Não é? Então, a gente tem que prestar atenção. Não adianta a gente querer se comparar com um homem. Cada um é um e cada um tem os seus talentos e tem as suas dificuldades, né? A nossa dificuldade maior, normalmente, é essa questão desse ciclo, né? Então, tem alguns momentos do mês, eu já não tenho mais. Eu já estou em outra fase, eu já estou na fase da menor, né? Nossa amiguinha menor. Mas quando eu estava no ciclo, eu sofria muito com TPM, gente. Eu fico imaginando quando, se eu tivesse naquela época acesso a esses óleos essenciais, eu teria sofrido muito menos e as pessoas em torno de mim também. Porque eu até avisava minha filha, filha, mamãe tá nos dias. Não me encha a paciência, por favor. Fica quietinha, porque senão vai sobrar para você. Eu não queria que sobrasse, mas era maior do que eu. Tem alguém aqui que é desse jeito? Vocês também sofrem como eu sofria? Põe aí no chat, ou se você lembra de alguém, né, que é assim, tá de TPM, meu Deus do céu, não pode, eu não conseguia nem escutar música, gente. Vai vendo que coisa horrível. Então, certos momentos do mês a gente fica mais sensível. E por quê? Vocês sabiam que o corpo da mulher, quando a gente está nessa fase de TPM, ela está mais inflamada e é por isso que a gente sente mais dor? E é por isso que a gente sente enxaqueca, porque inflama, até o cérebro inflama. Vocês sabiam disso? Tudo. Aí a gente fica, né, com o seio mais dolorido, a gente fica com a barriga ali com cólica, porque tudo inflama, gente, tudo inflama. E aí a gente fica mais irritadiça por conta disso. Então a gente tem que tomar, ter medidas, ter algo que nos apoie, nos ajude nesse momento. E para ajudar no nosso conforto, eu vou pedir até desculpa, porque esse não é o rótulo, por isso que eu pedi para vocês. Se vocês estavam aí, podem olhar a minha câmera, eu vou colocar aqui para vocês. Esse aqui é o Claricalme, tá? E o que é o Claricalme? Ele é um mix também com o Balance, ele é uma misturinha.
É uma misturinha com sálvia, com lavanda, com bergamota, ylang-ylang e outros óleos também que vão trabalhar o nosso feminino. Acabei de derrubar o negocinho aqui, mas tudo bem. Que vão trabalhar o nosso feminino. Eles vão dar um apoio para o nosso sistema endócrino. Ai, vai resolver tudo, mas não resolve tudo, mas quer ajudar muito, ajuda. Ajuda muito, melhora a TPM, melhora as dores, né? Então, gente, imagina se eu tivesse um Claricalme naquela época. E muitas mulheres, ai, mas eu já passei também, tô que nem você, Célia, eu já passei por essa fase, eu tô na fase da nossa amiga Menor ou um pouquinho antes, né? Do climatério. Eu tô nessa fase. Eu tô sofrendo com vários sintomas, tem calorão, eu tenho irritabilidade. O Claricalme também vai te apoiar nessa situação, vai te ajudar muito. Você usa no abdômen, usa na nuca, inala, e aí você vai se sentir outra. Outro óleo muito interessante, ele só vem nessa versão touch. Por quê? Porque ele é um óleo muito assim delicado, digamos. As flores, os óleos de flores, eles são extraídos das pétalas. Então, vocês imaginem quantos milhões de pétalas que tem que juntar para fazer um pouquinho de óleo essencial, né? Então, por conta disso, dessa dificuldade de extração, o que a doTERRA faz? Ela faz uma diluição para que a gente tenha acesso a esses óleos. E o jasmine é um deles. O jasmine, ele é chamado rei das flores. Ele é muito floral. Eu uso muito ele como perfume também. Ele é exótico, leva o humor. Ele ajuda na nossa pele. E o lado emocional dele, ele traz, além da feminilidade, ele traz o amor universal. Olha que coisa mais linda. Sabe, quando tem uma pessoa que é muito ligada no sexo ali, então, essa pessoa precisa ter um amor mais universal. Quando essa pessoa começa a usar o jasmine, muda a frequência, muda o pensamento, sabe? Ele é um óleo extremamente feminino, ele traz realmente essa feminilidade para a gente. E o pilar 4, identidade e perfumaria. Lembra que eu falei para vocês que eu ia comentar sobre a questão da pele absorver? Pois é. O que você veste todos os dias? Nós estamos expostas diariamente a fragrâncias artificiais. Perfume não é apenas cheiro, é presença e identidade. E a gente reduzir a exposição a químicos desnecessários não é alarmismo, é algo diário e consciente pela sua saúde. Por quê? Porque dentro dos perfumes, dos cosméticos em geral, tem muitos produtos que eles são disruptores endócrinos. Célio, o que é disruptor endócrino? Que palavra feia é essa? São substâncias que eles vão fazer de conta que são os seus hormônios, vão entrar nos receptores e vão fazer um alarme falso, digamos assim, nos seus receptores. Então, eles vão achar que você tem aquele hormônio e, na verdade, você não tem, né? Então, o seu organismo começa a diminuir a produção. Fala, já tem, né? Se já tem, para que eu vou produzir? E você acaba tendo menos hormônios que você deveria. E para isso, o que a doTERRA fez? Aqui, ó, um body splash de lavanda. Aí você, além de ficar cheirosa, você vai ter os benefícios dos óleos essenciais, porque a sua pele vai absorver esse cheiro. E não é só body splash, né? Eu trouxe o Lavender Fields porque ele tá na promoção, viu? Então, tá com 10%, aproveite. Eu trouxe também a nossa linha de perfumes. Tem o perfume feminino e tem o perfume masculino. Eu vou ser sincera que eu uso até o masculino. Podem ver que tá bem aqui.
É o que eu mais uso é o feminino, mas de vez em quando eu uso o masculino e às vezes eu misturo porque ele tem um cheiro maravilhoso que até a gente pode usar, tá? O próximo pilar é o pilar do corpo e vitalidade. O nosso autocuidado de fora para dentro e de dentro para fora. Essa sobrecarga também se acumula nos músculos e se reflete na nossa vitalidade externa. Sabe aquele dia que está toda dolorida? Nossa, você trabalhou pra caramba e fica com aquele músculo dolorido, ou você foi pra academia, ou você andou demais e teve muito trabalho, tá com dor aqui. Mulher tem muita dor aqui, né? Que a gente carrega o mundo nas costas, né, gente? Você tem também, Paulo, dor aqui no ombro? No pescoço, tem também, né? Os homens também carregam seus fardos, né, gente? Então, a gente tem que ter esse autocuidado também completo para ter um conforto físico e uma nutrição profunda. E aqui está o nosso querido Deep Blue. É um suporte indispensável para o nosso corpo cansado depois de dias muito intensos. Ele vai trazer alívio, um conforto, ele tem um cheirinho de cânfora delicioso. Quando você passa, dá aquele geladinho que a gente adora, né? Igual umas pomadas que a gente vê aí na farmácia. Ele tem uma fórmula premium. Ele combina vários extratos botânicos muito potentes. Eu falo assim que, por exemplo, a Gaultéria. O que que é a Gaultéria? É uma planta que o fitoquímico presente nela, as moléculas se chamam, assim, o mais que tem mais lá dentro dessa planta, o mais presente é o salicilato de metila. O salicilato de metila, gente, que esse nome feio aí, salicilato, não lembra alguma coisa? Lembra ácido acetil salicílico? Pois é parente, é primo. E o salicilato, ele faz o quê? Ele tira a dor, só que ele vem de planta. Olha como, né, a indústria farmacêutica ela faz o quê? Ela isola um composto que veio de uma planta, coloca num produto, né? E ele patenteia aquele produto é, daquele composto que ele isolou. Só que quando a gente isola um composto de uma planta, a planta tem centenas de compostos, e aquelas centenas de compostos servem também para proteger o nosso organismo, como ele faz para proteger na planta, de é, algo que pode prejudicar, né? Então, quando a gente usa a planta completa, a gente vai ter menos riscos de fazer mal para o nosso organismo. E é por isso que os extratos de plantas são melhores. Tem também hortelã-pimenta, tem eucalipto, tem cânfora e não deixa a pele oleosa. E se você juntar o Deep Blue com o copaíba, que é o nosso anti-inflamatório, aí ficou show de bola. O nosso copaíba, gente, o nosso copaíba, ele trabalha nos mesmos receptores da cannabis. E foi um dos óleos que eu usei na minha mãe, né? Minha mãe, ela usava muito medicamento para dormir, não, desculpa, para dor, porque ela tinha a coluna toda tortinha. E depois que eu comecei a usar os óleos essenciais nela, ela começou a usar o Copaíba, ela praticamente não usava mais medicamento para dor. E minha mãe tinha muito problema de fígado, justamente porque ela tomava muito medicamento, né? Então, deixar de usar um medicamento para ela era ajudar o fígado dela a não se sobrecarregar. E aí é sobre isso que a gente está falando, né? E ele pode ser levado na bolsa, inclusive tem o Rolon do Deep Blue também. Tem o stick, os homens que não gostam de ficar melecando a mão, tem o stick e tem em gotas. Quero mostrar para vocês, não é essa embalagem. A embalagem do Build Power é esse aqui, tá? Esse é só uma ilustração. O Build Power, ele é o quê? Lembra que eu falei do cuidado de dentro para fora? Pois é, a gente tem que cuidar da gente de dentro para fora. O Build Power, ele é esse elixir da beleza. Ele tem
colágeno verisol, peptídeos bioativos, tem ácido hialurônico e coenzima Q10 para dar suporte à nossa saúde celular e dar vitalidade. A coenzima Q10, a gente fala que é o combustível, né, para as nossas mitocôndrias. Ácido hialurônico, ele ajuda muito também, não só na pele, mas para quem tem dores, porque ele ajuda na parte articular. Tem muita gente que está tomando o Beauty Power para beleza, porque ele ajuda na pele, unha e cabelos, para você ficar linda, maravilhosa, mas está falando que está melhorando as dores, e é muito por conta do ácido hialurônico. Ele tem várias vitaminas, ele tem vitamina B7, que é biotina, ele tem vitamina C para poder potencializar a absorção do colágeno, porque sem vitamina C não absorve, tá? Tem minerais como zinco, selênio e magnésio, que já vão te ajudar na sua tireoide também. É uma fórmula limpa, sem lactose, sem açúcar. Inclusive, ele em vez de ter uma maltodestrina, que é um açúcar que não é bom para a gente também, ele tem polidestrose, que é uma fibra, que também vai ajudar você a ir no banheiro, né? A mulher normalmente é muito constipada. Se você tomar à noite com bastante água pela manhã, você vai ver que você vai começar a ir no banheiro e além de ficar linda, porque dentro do Beauty Power a gente tem o óleo essencial de laranja selvagem. Eu, eu sempre falo, você fica mais linda e mais feliz com o colágeno do Beauty Power, porque o laranja selvagem traz essa alegria e felicidade para gente. Então, qual é a estrutura para a gente ter esse autocuidado estratégico? É regular o nosso sono, protegendo o nosso sono com balance à lavanda, energizar para despertar a nossa mente, hortelã, limão, deep blue, e proteger, honrando o nosso corpo, reduzindo a carga tóxica e nos nutrindo, né? Com colágeno, na nossa perfumaria e com claricalme e jasmim. E a mulher que regula suas emoções decide melhor, lidera melhor e vive com mais qualidade. O autocuidado não é luxo, é sua estratégia diária de bem-estar. E é isso, gente. Eu quero agradecer vocês, que essa foi a minha apresentação de hoje. E para não perder o costume, depois dessa aula maravilhosa que a doutora Célia nos proporcionou, eu não sei vocês, mas ó, páginas e páginas foram anotadas aqui, sempre aprendendo muito com a doutora Célia. Muito obrigada, doutora Célia, parabéns. Uma salva de palmas mudas para ela. Gente, e para a gente não perder o costume, todos nós agora com o nosso óleo, né? Colocando aqui, parem de, por favor, não mandem mais mensagens. Coraçãozinho na tela. Vamos lá. Todos com aquele sorriso lindo. Quem não sai na foto não fica rico. Nós já aprendemos essa, né? Então vamos lá. Aí, vamos ver se ficou bonita. Ok, temos mais uma. Vamos para a segunda.